Eu recebi alguns recados, inclusive vou ler um deles aqui, que diz assim, ó, Zion, você que criticou tanto no passado o apóstolo das frases de efeito, para quem não sabe, fiz vários vídeos a respeito desse camarada aí, que é o apóstolo Luiz Hermínio. Você não vai comentar a respeito da última que ele aprontou? E aí mandaram um link, esse aqui não mandou link, mas outros aqui me mandaram o link, eu fui dar uma olhada, está até no site do Fuxico Gospel, é uma notícia que saiu hoje. Olha só a frase de efeito do apóstolo das frases de efeito, o pai da nação, o papaizinho de uma verdadeira cúpula de curvas de rio, que fique claro, pastores curva de rio, até porque ele é pastor, papai de vários líderes do Brasil e fora do Brasil e fundador do maior café com pastores que é realizado em Itajaí. Olha só a frase de efeito dele, a última. Não foi puro, foi oral, diz Luiz Hermínio sobre o caso da criança abusada pelo marido de Heloísa Rosa. E todos nós sabemos que quem acompanha, né, o apóstolo das frases de efeito aqui há muito tempo sabe que ele e o pai, o sogro no caso da Heloísa Rosa, pai do Marcos Grubert, os dois são comparsa. No começo da carreira um se apoiava no outro e tem uma intimidade, né? E é óbvio que ele sairia em defesa. Só que isso aqui me lembra um outro caso que aconteceu recentemente do próprio Marcos Feliciano, cara. Marcos Feliciano, quem lembra? Numa entrevista a um podcast, né, Positivamente, que ele deu, ele afirmou que os crimes de abuso sexual cometidos por pastores são erros. E falha. E quem não falha? Quem não erra? E que deve ser considerado como um ato falho. E tem que ser tratado dentro da igreja. Cara, eu vou falar mais uma vez. Pecado que a Bíblia fala, que tem gente que vem e cita versículo que tem que ser tratado com uma testemunha, mais testemunha, aquele texto lá, né, de Paulo que diz que tem que confessar uns aos outros. Porém, quando se trata de crime, meus amigos, crime não se resolve em gabinete pastoral. Crime se resolve em delegacia. Qualquer crime que você sofrer dentro da igreja, não procura liderança, porque você vai morrer à míngua. E o pior de tudo é que você sai como culpado. E eles as vítimas, porque estão sendo perseguidos e querem escandalizar a obra de Deus deles. Só de falar sobre esse assunto, cara, eu já me dá um milhão de nojo aqui. Por isso, deixa o seu like aí embaixo, seu comentário no decorrer do vídeo é importante. Pediram para nós comentarmos esse assunto, eu vou comentar, vou ler a notícia, na verdade. Se inscreve no canal, se não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição e bora pro vídeo de hoje. Olha só a notícia, cara, que saiu hoje a respeito desse caso, né, da Heloísa, do esposo da Heloísa Rosa. O apóstolo das frases de efeito. Luiz Hermínio ameniza o crime que teria sido cometido por Marcos Grubert, o esposo da cantora gospel Heloísa Rosa, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. Na conversa relatada por Anderson, né, o Anderson Silva, que é outro que diz que não foi abuso, foi adultério, que é outra frase de efeito lá do Anderson, se referindo ao contexto do Bola de Neve, né, da moça lá que confessou, dizendo que foi abusada por tempo na casa do apóstolo. Aí o Anderson veio e comentou a respeito do assunto também, dizendo que não foi abuso, foi adultério. Cara, esse mundo evangélico é só misericórdia de Deus. Mas seguindo... O apóstolo tenta justificar o crime e diz, olha só, que segundo a investigação, não houve o rompimento do ímen da criança e que, portanto, não teria havido penetração sexual. Ele vai adiante e diz que o que teria ocorrido não se trata de mas apenas de sexual. Cara, eu não consigo entender a cabeça desse camarada, velho. E detalhe, o pastor Luiz Hermínio tem família, cara. Tem neto, tem filhos, filha. E, se não me engano, neta. Então quer dizer que se não houve o rompimento do ímen,
Não houve crime. Foi só um sexo. Cara, pelo amor de Deus, velho. Alguém precisa ensinar o apóstolo aí sobre as leis, cara. A lei é bem clara. Qualquer prática que tenha punho de lascividade, caráter sexual e com o intuito de satisfazer o desejo da pessoa que está cometendo o ato é considerado libidinoso. Portanto, um beijo mais lascivo e um toque nas regiões íntimas do corpo, por exemplo, pode sim serem um tipo de... E aqui não foi um beijo, no caso aqui foi o próprio membro na boca da criança. E aí o apóstolo, cara, não dá para acreditar, velho. Ele vem com a conversa dizendo que não houve rompimento do ímã, que portanto não teria havido penetração sexual. Então não é crime. Cara, a gente tem que rir aqui pra não chorar, velho. Que tristeza que dá de ver a realidade desse meio evangélico porco, imundo, nojento a qual nós estamos vivenciando. A notícia segue dizendo ainda: o Fuxico Gospel conversou com uma fonte de extrema confiança que confirmou a existência do áudio em que o Luiz Hermínio faz a fala no mínimo infeliz. A informação está tão equivocada, Júnior, que você está falando de ímã, a menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é de sexo oral. A menina ela não foi violentada, ela não perdeu o ímã, ela não perdeu a virgindade, não houve penetração de hipótese alguma, segundo, né, tá aí nos relatórios que eu vi aí na internet. Também não sei disso. Cara, pra mim não tem nada no mínimo aqui, é no mesmo nível do que está sendo acusado, cara. Não tenho medo de falar isso. A informação está tão equivocada, Júnior, que você está falando de ímã, a menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é de sexo oral. Olha só, alguém pega e dá uma aula pro Luiz Hermínio, cara. Um apóstolo que passa pano, nitidamente aqui, por amizade, a um estuprador que está comprovadamente sendo acusado, alguém precisa explicar isso aqui para ele. Exemplo de ato libidinoso, senhor Luiz Hermínio, diz o seguinte, pastores que acompanham e defendem também. Beijos lascivos, beijos que são considerados excessivamente íntimos ou de natureza sexual. Toques inapropriados, acariciar ou tocar partes íntimas do corpo de outra pessoa sem o seu consentimento. Só falta dizer daqui a pouco que a criança consentiu. Daqui a pouco é a vítima, a mãe da vítima que vão colocar na cadeia ao invés de colocar esse estuprador, porque são todos homens de Deus, defensores, né, do sagrado, que de sagrado não tem nada. A outra questão, ação forçada, forçar alguém a praticar ou ser submetido a felação ou cunilíngua, forçar alguém a praticar seja como ativo ou passivo, exibição sexual, mostrar partes íntimas do corpo com intenção sexual ou forçar alguém a se despir ou assistir atos sexuais. É crime tudo isso que eu falei. Só que para o apóstolo das frases de efeito, só foi passado, né, na boca da criança, mais nada. Não houve rompimento de ímã, então... Vamos orar, vamos resolver no gabinete. Meus amigos, não dá para acreditar no que a gente está ouvindo. Esse mundo evangélico eu não sei aonde vai parar, meus amigos, sinceramente. É uma coisa pior do que a outra cada dia que passa. E olhando os defensores, os caras citam texto que tem que amar, que tem que expressar amor. Cara, para criminoso, o único amor que você tem que expressar é denunciando, torcendo para que venha haver justiça. É a forma de você amar, cristão. Encobertar, passar pano, que nem o Marcos Feliciano tentou fazer, também não dá, velho. Olha só o que o Marcos teve capacidade de falar, meus amigos. História que eu contei. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não
O cara querendo comparar os evangélicos com o católico, cara. Sinceramente, velho. O catolicismo tem uma liderança e todos andam de acordo com ela. Então, por isso que é resolvido o que ele está falando ali. E os evangélicos é o quê? É uma bagunça. Tem mais cacique do que índio. Então, os responsáveis do que ele está reclamando aqui são eles próprios, que não botam ordem na casa. Quando precisa ser tratado o assunto, eles ouvem o assunto, abafam o caso. Vítima, se abrir a boca, está contra a obra de Deus, está perseguindo o ungido. E contra a perseguição de ungido não tem perdão, e ai daquele que tocar no ungido, já coage a vítima, colocando a vítima num papel de que ela é culpada de alguma coisa. E o canalha do cidadão, do tal ungido, segue a vida como se nada tivesse acontecido. Olha a lógica desse cara, velho. Não é antropófagos, eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamados de fuxico. Eles não ficam comendo a carniça. Ele quis dizer que os evangélicos não. O site de fofoca cita até o fuxico gospel, não. Que ficam fomentando a carniça. E eles, pastores evangélicos, fazem o quê? Pegam a carniça e põem no congelador para abafar o caso. Esconder o caso. Se for preciso, até esquartejam. E guardam na geladeira. E fica ali até alguém resolver tirar ou nunca mais sai. Aí quando a internet vai e abre a geladeira e vê que tem um pecadão lá congelado, descongela e traz à tona e todo mundo fica sabendo. É exatamente o que acontece, senhor Marcos Feliciano. Falar nisso, será que está fazendo manutenção dos dentes aí das duas casas populares que ele tem na boca? Só chamar de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco. Me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Muçulmano, meu amigo, pisou na bola, morre. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, tem a verdade da palavra é objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários, mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo, e eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito, já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação, é o buchicho, é a fofoca, é o disse que disse, é o crente viver para falar dos outros. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com, pastores renomados, com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é falho. Concordo plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso.
A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho. Cara, não dá nojo de ouvir isso aqui, velho. Alguns dizem que ele está falando de crime, outros, né, de crimes cometidos por pastores. Outros estão dizendo que ele só está falando de pecado. Pecado se trata com gabinete pastoral, com confissão. Agora, quando é confessado um crime, o papel do pastor já é direto à delegacia. Se ele não faz isso, está totalmente errado, por fora daquilo que ele prega, daquilo que ele tenta passar que vive. Crime é em delegacia. Pecado, se não é crime, se foi só um pecado, não chegou à altura de um crime, aí se resolve no gabinete pastoral. Pelo contrário, meus amigos, sinceramente, dá nojo de ver esse cara aqui falando. Para você ter uma ideia, esse ano de 2024, 84 pastores, caso, né, de pastores ungidos de Deus que foram presos. Até o final do ano vai passar de 100, 150, cara, que foram presos por abuso. E ainda tem gente que acha que as coisas são normal. Pô, Zaio, mas a igreja é um hospital, tem de tudo lá dentro. Concordo contigo, por isso que eu digo nos meus vídeos. Igreja hoje é um dos piores lugares onde você pode ter segurança familiar, emocional, qualquer outra coisa. Porque existe de tudo. Por isso eu estou falando seguidamente aqui nesse canal que essas instituições, que para mim não são igreja, Igreja de Cristo é outra coisa, é outro nível. Essas instituições é um dos lugares aonde você não pode confiar, ter segurança. Se tiver como colocar numa escala, é o último lugar aonde você precisa buscar segurança para a sua vida, para a sua família. Porque o que tem de tranqueira dentro desse meio, vocês não têm noção. E é o exemplo do apóstolo das frases de efeito, pega todo tipo de curva de rio e que se autodenominam, né, pastores, líderes, fazem uma junção ali, ele é o paizão de todo mundo, dando força para esse tipo de gente. De acordo com a frase que ele deixa claro aqui, possivelmente esse cara está disponível a dar proteção, esconderijo para o tal do Marcus Grubert. Infelizmente, é o que dá a entender aqui com essa notícia que acabamos de ler. Eu vou encerrar por aqui, deixe seu comentário aí embaixo. Para você que mandou a notícia, é isso que eu penso. Esse tipo de gente aí, cara, tem uma boa lábia, uma boa oratória, mas comprometimento com Deus não é tudo que eles apresentam para vocês em cima de um púlpito. Eu já estive nesse meio e sei muito bem quem são. São capazes de qualquer coisa. Aquele ser iluminado em cima de um palco, de um púlpito, meus amigos. Não se engane, nos bastidores é outra coisa. Espírito maligno! Encerro por aqui lamentando a realidade que nós estamos vivendo, né, convivendo com esse meio evangélico que costumamos chamar aqui de bueiro evangélico. A impressão que dá é que esse negócio nunca vai mudar, cara. É daqui para pior. Ilude, se aproveitam dos incautos, dos momentos fragilizados das pessoas e se fortalece com isso, enriquece com isso. E quando preciso se posicionar contra um assunto que vai contra a ética, a moral, eles simplesmente tentam passar pano de todas as formas. É lamentável. Deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. Me segue nas redes sociais e esse é o canal Fala Zaio. E tenha a todos uma boa semana.